Fala galera do Nuvens de Valores, 18 de maio de 2023, quinta-feira. Nesse vídeo vamos trazer uma atualização gráfica referente a Via, Melius e também a Aeris. Principalmente o gráfico semanal, já pensando num ponto interessante, já que amanhã é sexta-feira, então temos o fechamento da semana. Então vou trazer principalmente o gráfico semanal aqui para vocês. Começando por Via, hoje Via teve um fechamento com alta de 5,69%, fechamos nos R$ 2,23. Pode ser que tenhamos um fechamento semanal muito interessante e vou trazer o motivo. Olha só aqui nosso gráfico, para quem está chegando agora no nosso canal, aqui temos as nuvens de Shimoku e as nossas médias de Shimoku, é a média verde-limão, a nossa média rápida, a média mais rápida aqui do nosso canal, que é a Tenkan, a média do Shimoku de 9 períodos, e a nossa média vinho, que é a média lenta do Shimoku, a média longa, que a gente chama aqui no canal, a nossa Kijun, que é uma média do Shimoku de 26 períodos. O mínimo que a gente gosta de ver no nosso canal, é claro, fechamentos de preferência acima das nuvens, mas no caso, o mínimo do mínimo que a gente gosta de ver para os ativos é pelo menos um fechamento acima da nossa média vinho. E no caso, percebam que a Via vem trabalhando abaixo dessa média vinho desde a semana de 7 de novembro de 22, quando ela fechou nos R$ 2,44. Percebam que por muitos meses aqui, semanas no caso, trabalhamos abaixo de todas as médias aqui, em alguns momentos até, mas principalmente abaixo da nossa média vinho. E finalmente a gente pode retomar essa média vinho, que é o mínimo do mínimo. Assim, o ideal é o quê? A gente ter também um cruzamento de média rápida com a média lenta, ou seja, a média verde-limão cruzar a média vinho no semanal. É interessante a gente ganhar também no mínimo as nossas médias pretas, que são as nossas médias clássicas de 50, mas aqui trabalhando principalmente, que é um canal que a gente estuda o Shimoku, o mínimo a gente gosta de ver é um fechamento acima da média vinho. Percebam que essa semana ela está aqui nos R$ 2,20. A semana passada a gente alertou que o quê? A gente tinha também já a média vinho nos R$ 2,20 e foi exatamente a máxima da semana passada. Esse tipo de movimento, quando o preço vem justamente na média, aqui principalmente a nossa média vinho do Shimoku, o ideal é que ele finalmente continue fazendo o seu movimento altista, porque muitas vezes ele chega próximo dessa média vinho, tá? Ele ensaia até uma recuperação e na semana seguinte ou nas semanas seguintes ele renova a mínima e faz uma região de topo. Então, já que chegamos aqui finalmente novamente perto dessa média vinho, o ideal é um fechamento sempre acima dessa média. Então, sexta-feira, dia 19 de maio, temos aqui um ponto interessante para sexta-feira aqui da Via, um fechamento pelo menos acima dos R$ 2,20, tá? O que, pelo menos, para a gente começar a trabalhar uma ideia do ativo começar a se recuperar e, quem sabe, aqui finalmente começar a buscar médias aqui mais altas. No caso, temos uma aritmética de 50 no semanal, estaria aqui na região dos R$ 2,47, e a exponencial de 50 estaria aqui ainda nos R$ 2,81, mas seriam pontos gráficos para as próximas semanas, tá? Só se a gente tiver realmente um movimento espetacular nessa sexta-feira, mas trabalhando com algo mais palatável, algo mais próximo. Então, sexta-feira a gente quer a Via fechamento acima dos R$ 2,20 de preferência. A gente tem aqui um DMI que a gente alertou também, que é uma direção de preço aqui. O ideal é sempre o verde, o positivo acima do negativo, e teve esse cruzamento aqui desde o dia 8 de maio. O ideal é manter esse DMI verde acima do negativo, mas o nosso ADX aqui, que ele vai indicar se existe tendência, se existe força na tendência, a gente ainda permanece abaixo do nível de 20, então a gente ainda não compreende que existe uma tendência aqui no semanal, mas o ideal, pelo menos fechamento acima da média vinho e o nosso DMI positivo aqui acima do negativo. Então a gente vai ficar na expectativa da Via sexta-feira, ponto importante, pelo menos fechamento acima dos R$ 2,20. A gente recentemente também tivemos a divulgação de resultados da Via. Eu fiz um vídeo especial sobre alguns números. Para quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar também nos comentários e na descrição do vídeo. Para quem gostou da nossa análise, oriento a deixar seu like, se inscrever no canal, acompanhe as nossas análises para vocês começarem a entender a proposta do nosso canal com as nuvens de Shimoku, de seguir tendências, de entender a movimentação dos preços. Vamos continuar agora com a Cash, vamos trazer também o ponto interessante para essa sexta-feira da Cash Melius.
Cash 3 nessa quinta-feira, dia 18, fechamos com alta de 2,41%, começando aqui pelo nosso gráfico semanal, olhando as nossas nuvens de Shimoku, o ativo no semanal permanece e com a mesma situação que a gente tem sempre trazido aqui para vocês. Fechamento abaixo das nuvens, abaixo das médias de 80, de 50. E, por exemplo, a ideia do nosso canal é deixar um legado educacional para vocês. Assistam outras análises para vocês começarem a entender a nossa proposta e modelo. Enquanto, por exemplo, a Via já está tentando no semanal um fechamento acima da nossa média vinho, que é a nossa Kijun, a nossa média mais importante aqui do Ishimoku do nosso canal. No entanto, a Cash continua com fechamento abaixo de todas as médias aqui no gráfico semanal. O ideal, assim como a gente tem trazido o mínimo do mínimo que a gente gosta de ver o ativo trabalhar acima da nossa média vinho. A média vinho aqui da Cash 3 estaria no R$1,65, R$1,07. Então seria interessante pelo menos um fechamento acima do R$1,08 para a gente começar a acreditar numa, quem sabe, reversão de tendência aqui do ativo. No entanto, a gente está aqui nos 85 centavos e continua com fechamento até mesmo abaixo da nossa média verde-limão, que é uma média mais de momento aqui, de curtíssimo prazo aqui do nosso ativo, no caso Cash 3. A nossa média verde-limão estaria nos 93,5, ou seja, nos 94 centavos. Então, quem sabe, teria que ter um fechamento muito interessante na sexta-feira para a Cash 3 fechar aqui acima dos 94 centavos, mas seria o ponto gráfico que a gente teria aqui para a Cash 3. Percebam que o ativo vem com um cruzamento de média verde-limão e média vinho há muito tempo, há muitas semanas, de vez em quando até trago de maneira educacional para a gente ver desde quando que o ativo vem trabalhando abaixo da média vinho no semanal. A gente nunca sabe quando esse movimento vai acontecer, mas percebam que a última semana que fechou acima da média vinho foi em 9 de agosto, na semana de 9 de agosto de 21, ainda estava nos R$ 9,33. A partir do momento que eu fecho abaixo dessa média vinho, e por exemplo, tá trazendo só caráter educacional, não é recomendação. Se eu perco uma mínima, posso deixar meu stop, por exemplo, na mínima, ou quando tem um fechamento abaixo dessa média vinho, eu vendo na abertura. Claro que você pode tomar uma baita de uma violinada, o mercado é totalmente imprevisível, mas estudando o modelo, por exemplo, fecha abaixo da média vinho, renova a mínima, depois a gente tem um cruzamento da média rápida, aqui um cruzamento de venda, tá, pelo Ishimoku. Claro, deixando sempre bem claro, todo modelo falha, por isso é importante estudar, gerenciar o risco de vocês e o stop, mas a partir do momento que a gente tem um cruzamento aqui de médias, a gente também já vai ficando mais atento e percebam como o ativo realmente foi embora. Então aqui a Cash 3 a gente continua um fechamento abaixo de todas as médias e vamos trazer também rapidamente o nosso DMI, só para a mérito de curiosidade também, nosso outro indicador de apoio. Percebam, o DMI negativo permanece aqui no semanal acima do positivo desde a semana de 2 de janeiro. Nosso ADX aqui no nível de 19, não engatou uma tendência robusta, até chegou a ensaiar trabalhar acima do nível de 20. Mas percebam que o DMI também aqui indicando uma direção de preço mais baixista na Cash 3. São apenas estudos gráficos, não é recomendação, mas a ideia é a gente trazer aqui um modelo diferenciado para vocês também estudarem com a gente e acompanhar seus ativos. Vamos continuar agora com a L3. Para quem gostou da nossa análise, agradeço sempre quem deixa o like e assistam nossas análises para estudar junto com a gente aqui os ativos. Vamos continuar aqui com a Ares. A Ares, essa semana, assim como a gente vem trazendo aqui do ativo, a gente até comentou que aqui trazendo o semanal e o diário, mas esse vídeo eu vou trazer mais o semanal para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. O que temos? A Ares também vem fazendo uma semana interessante, porque a gente continua fechando acima das duas médias de Shimoku, e o que temos? Nessa quinta-feira tivemos uma alta de 3,16%, e percebam, enquanto a gente tem uma Cash, não é recomendação, é trazendo a ideia e o modelo para vocês. Enquanto a gente tem uma Cash 3 fechando abaixo de todas as médias, temos uma Via brigando já com a média vinho, a Ares a gente já tem um cruzamento de média rápida com média lenta, um cruzamento de compra fraca no semanal. Por quê? Porque é um cruzamento de médias abaixo das nuvens. Não quer dizer que o ativo vai explodir por conta desse cruzamento, mas é o tipo de sinal que a gente começa a ficar mais simpático com o gráfico. Então o ideal, assim como a gente vem trazendo para vocês, é fechamento sempre mantendo acima da nossa média vinho. A nossa média vinho, que é a nossa média lenta de Shimoku, aqui na Ares estaria no R$1,35, então é manter um fechamento para essa semana seria R$1,31, só se tivermos uma catástrofe nessa sexta-feira para
perder essa média, então sem grandes novidades. O ideal é a gente permanecer acima da nossa média verde-limão e acima da nossa média vinho, de preferência o mínimo acima da nossa média vinho. O que teríamos aqui na Aeres? A gente tinha desenhado também região importante de resistência, por quê? Aqui no R$1,7374, porque foi máxima aqui em 14 de novembro, na semana, e também em 30 de janeiro no R$1,73. A gente vai trabalhar com uma ideia aqui talvez de resistência na região do R$1,7374, mas por enquanto a gente continua aqui no semanal, tranquilo, tá? É óbvio que o mercado muda, gerenciem o risco de vocês, não faço recomendação, mas aqui estaria interessante. O que nos chama a atenção é que ainda a gente permanece abaixo das nossas médias de 50, abaixo das nossas médias de 80 e abaixo das nuvens. O ideal é quando o ativo já engatou, colocou todas essas médias para baixo do preço e foi embora, o que não é o caso, mas realmente, pelo menos para o Ichimoku, está interessante. Olha só, a gente tem um DMI também acima verde, acima do vermelho, positivo acima do negativo, desde a semana 17 de abril. O ADX é verdade que ainda não engatou uma tendência aqui no semanal, ainda é cedo para falar que a gente já tem uma tendência forte, pelo menos pelo ADX, mas ideal, cruzamento de Ichimoku, manter esse cruzamento de DMI por enquanto, semanal. Ainda dá para acreditar em movimentos, né, maiores, mas muita atenção, gerenciar sempre o risco de vocês, ainda mais quando são ativos que têm maior volatilidade ou ativos que ainda são mais recentes na bolsa, pode acontecer movimentações mais robustas e totalmente imprevisíveis, tá? Trazendo aqui para vocês uma atualização gráfica de alguns pontos, então aqui a média verde-limão, que é a média rápida da Aeres, R$1,41, interessante manter um fechamento acima dessa média rápida, e a média lenta R$1,31, já temos esse cruzamento aqui na Aeres. Próximos dias e semanas vou trazer mais ativos para vocês, se inscrevam no canal, acompanhem nossa análise, a ideia não é trazer recomendação, é apenas trazer um modelo diferenciado e vocês começarem a entender junto com a gente, evoluirmos juntos, quando realmente vale a pena você tomar um risco na bolsa de valores, você começar a entender a movimentação, porque muitas vezes a movimentação é clara de baixa e a gente tenta adivinhar fundo, tenta ficar rico do dia para noite e a gente ninguém fica rico do dia para noite, através de muita disciplina, muito estudo, muito gerenciamento de risco e tenham sempre cautela na bolsa de valores. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até uma próxima. Forte abraço, bons investimentos.